E o que uma noite mal dormida pode causar ao nosso corpo, hein? Será que o sono ruim ao longo do tempo pode levar, por exemplo, a doenças como Alzheimer? Nós convidamos o neurologista e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Dr. Rogério Gomes Beato, para falar sobre esse assunto. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia. Pesquisas feitas nos Estados Unidos fazem uma conexão entre o sono ruim e doenças como Alzheimer, por exemplo? Esses são resultados ainda bem preliminares, são resultados iniciais e principalmente realizados em animais. Então, eles tendem a mostrar que um sono ruim, privação de sono em animais, quer dizer, a pessoa dorme, os animais não dormem o necessário e essa falta de sono induziria a lesões degenerativas no cérebro. Mas é importante ressaltar que são resultados ainda bem iniciais. Muito iniciais. Pesquisas que estão começando ainda. Essa pesquisa, ela fala sobre uma limpeza química que seria feita no cérebro durante o sono? Também. Existe pelo menos um artigo onde foi realizado trabalho no sentido de mostrar que durante o sono é como se houvesse uma lavagem, digamos assim, um termo leigo, mas haveria uma lavagem onde várias substâncias que se depositariam no cérebro, normalmente elas seriam limpas, digamos assim, né? O cérebro seria limpo, seria lavado. É um termo que é leigo, mas é um termo que pode ser utilizado. Esclarece bem para a gente aqui. E seria por isso, doutor, que quando a gente não dorme direito, no dia seguinte a gente tem aquela sensação, por exemplo, de uma ressaca, a gente se sente mal, o corpo fica ruim, né? Pois é, mas aí um ponto é uma lesão degenerativa. O sono, a falta de sono levar a uma lesão degenerativa. E isso ainda precisa ser provado. Agora, a privação de sono, seja porque a pessoa tem um problema de sono específico, dorme, mas dorme mal, ou porque a pessoa está privada de sono, então ela dorme um número insuficiente de horas em relação às horas que ela deveria dormir. Então, a gente sabe que existem consequências para o nosso organismo como um todo. O funcionamento cerebral não vai ser o mesmo. Nós temos a tendência ao sono ao longo do dia, ficamos com vontade de dormir ao longo do dia. O nosso desempenho no trabalho não é o mesmo. E, além disso, existem alterações, porque o sono é importante para a regulação, para o funcionamento normal do nosso organismo. Então, até a liberação dos nossos hormônios, o ciclo dos hormônios ao longo do dia. Então, o sono é importante também. Existe a liberação de vários hormônios ao longo da noite. E isso pode ser comprometido ou será um pouco alterado, pelo menos, se a pessoa não dorme bem ou se a pessoa não dorme. Agora, o sono, para ter essa qualidade, para essa produção hormonal, né, para que seja realmente benéfico, ele deve ser durante a noite, porque muitas pessoas têm insônia ou trabalham durante a noite e precisam dormir à tarde. Nesse caso, esse sono da tarde compensa ou não? O sono da tarde, quando a pessoa está privada de sono, é uma tentativa de compensar a falta do sono noturno. O que se recomenda normalmente é que a pessoa tenha uma boa noite de sono. Seria o nosso sono mais fisiológico. Agora, não sendo possível, a pessoa pode tentar reparar essa falta de sono dormindo um pouco à tarde. Mas não é exatamente a mesma coisa. Inclusive, no momento, quando tentamos repor isso ao longo do dia, muitas vezes acordamos ainda com a sensação de que não dormimos o suficiente. Aquela sensação de corpo ruim, mole, né? A gente permanece, a gente usa um termo que chama-se inércia do sono. Então, muitas vezes isso ocorre ao longo do dia, quando dormimos e acordamos, mas com a sensação ainda de um cansaço. Então, muitas vezes a gente tenta reparar e se chegamos a dormir muito, chegamos até um sono profundo e acordamos desse sono profundo, seja ao final da manhã, no meio da tarde, por exemplo, mesmo tendo dormido, a nossa sensação é de que não dormimos bem. Reparo, né? Não é de reparo. Muitas pessoas têm a insônia ou não podem dormir bem à noite, né? Acabam tomando remédios para forçar esse sono. Isso é recomendado? Até que ponto, né? E quais são os tratamentos hoje para esse problema? Bom, esse é um assunto bastante complexo, né? Quando falamos de insônia, o uso de medicamentos, ele deve ser supervisionado, então deve haver uma supervisão médica, as pessoas não devem se automedicar. Muitas vezes, mudanças de hábitos, porque na nossa sociedade hoje cultivamos maus hábitos
E esses maus hábitos, por exemplo, o excesso de estímulos que temos, seja frente à televisão, frente ao computador, aos celulares, redes sociais, nós acabamos dormindo mal e acostumamos a dormir mal. Ok. Muito obrigada, então, pelas informações, doutor, e um ótimo dia. Obrigado.